Então, 1 de novembro, porque é o dia dos vivos, tal como todos os outros dias, os 365 ou 366 dias do ano. E é nessa perspectiva de nós não nos agarrarmos àquilo que são hábitos, comportamentos enraizados, continuidade, e começarmos de uma forma bem acentuada, com o propósito de absorvermos aquilo que são os conhecimentos que nós temos na doutrina, felizmente, que é tão rica nesse aspecto, e podermos vivenciá-los, não nos preocupando com as aparências, com o que é que dizem, mas de uma forma convicta, nós podermos fazer mudanças que serão boas para nós e para aqueles que estão do outro lado da vida ou que partiram para lá. E um dia somos nós que vamos partir para lá e, portanto, temos que nos colocar nessa dualidade. Então, é nesse sentido que eu fiz este percurso. A imagem, eu agradeço, foi o Lucas que mandou, não é? Que me deu um jeitão por ali, que é bem elucidativa. O colocar flor em casa é uma forma de dizer, vem cá, olha, nós mandamos-te uma flor, lembrámos-nos de ti, e, portanto, a pessoa, pelo pensamento, é atraída. E o local em casa é sempre muito mais agradável do que aqueles outros espaços que nem vale a pena imaginarmos o que é que num cemitério pode estar, porque estão lá seres em sofrimento, etc. E, portanto, aqueles que nós queremos e amamos, chamá-los para um local de sofrimento não é propriamente uma atitude, na minha ótica, e aquilo que a doutrina nos diz, não é o mais inteligente. Então, por isso, agradeço então a imagem que foi colocada. E fui buscar outra imagem também da Mansão do Caminho, em que Divaldo, numa psicografia exatamente no dia 2 de novembro, mas há 3 anos atrás, diz: os seres realmente amados são recordados todos os dias, e não apenas nessa data, mantendo-se uma vinculação profunda por meio da oração, das memórias inolvidáveis, do carinho que não desaparece com a desencarnação. E aqui também o mote para nos dizer que como é que nós devemos recordar, não com aquele peso, mais à frente depois vamos ver algumas coisas que eu escolhi, aquele peso, aquela lembrança pesada, chorosa, mas sim, pronto, pode ser emocionada, mas sempre de recordação e com a fé de que um dia nos vamos reencontrar. Porque afinal estavam na nossa família, ou são nossos afetos, mas já permutámos nas várias vidas de várias posições, e como é que nós sabemos se era o filho, se era o pai, se era a mãe, ou se era o tio, ou se era o amigo, ou se não foi já da família. Isto não querendo dizer que as pessoas não tenham que bater palmas quando as pessoas se vão, logo assim numa primeira fase, porque quando se trata de ligação pais-filhos é muito complicado e leva tempo. Cada um tem um tempo para digerir, para absorver o distanciamento que se faz presente e que magoa no coração, quer a pessoa queira ou não, naquela fase em que existe uma separação, não é? Pronto. E então, depois fomos ao livro Nosso Lar, que é um livro extremamente conhecido, até porque há filme, e que André Luís teve aquela passagem toda e aquela experiência toda, e nos relata isso nesse primeiro livro da série espiritual, em que ele faz o relato através da psicografia de Chico Xavier, e diz: a vida não cessa, ponto, não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Portanto, a vida não cessa, e mesmo para aqueles que não acreditam que a vida continue, porque na realidade não querem pensar muito, porque hoje em dia, com tanta coisa a acontecer e com quantas situações novas que se nos deparam, nós percebemos que sabemos muito pouco, e portanto as pessoas deviam dar o benefício da dúvida e perceber que, na dúvida de que há ou não há, também verificar como mudar o comportamento cá e como olhar para a partida com um olhar diferente. Então, a vida é fonte eterna, e ainda
Leon Denis, no livro Depois da Morte, também nos diz: cada uma das existências terrestres mais não é que um episódio da vida imortal. Então, se temos tantas vidas, vamos e vimos, estamos mais lá, porque lá é que é a nossa pátria verdadeira, o nosso lugar. Nós aqui vimos em trabalho, vimos em oficina de trabalho, e cada uma dessas existências é apenas um episódio, é uma etapa. Essa etapa corresponde a uma experiência, no convite a que nós melhoremos, sejamos melhores do que aquilo que quando chegamos, façamos novas aprendizagens para depois fazermos a nossa continuidade, porque a lei da progressão é para todos, quer aqueles que digam que acreditam ou não, toda a gente está sujeita às mesmas leis, isso é um facto. Então, Leon Denis nos diz isso, e voltando ao livro Nosso Lar, tem esta descrição fantástica, que é uma existência é um ato, e aqui a comparação: um corpo é uma veste, quando está rota, quando está degradada, quando já perdeu vitalidade, vai embora. Um século é um dia, um serviço é uma experiência, e nós acumulamos serviços ao longo dessas vivências que transportamos connosco, que é o nosso património verdadeiro. Nós não levamos mais nada, a não ser as nossas experiências. O triunfo, uma aquisição; uma morte, um sopro renovador, porque a pessoa se desprende, se renova. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? São as perguntas que ficam e que André Luiz tem na própria mensagem de André Luiz no início do Nosso Lar. Então, no livro dos Espíritos, e vamos aí ao livro dos Espíritos buscar algumas coisas, na questão 321, eu já não pus da questão 320, fiz uma seleção, pergunta-se: então, mas é tão importante assim o dia da comemoração dos mortos? Porque, no fundo, é uma criação dos homens, não é? Havia o dia de Todos os Santos, porque já não havia espaço nos dias do ano para dar um a cada santo, e, portanto, instituiu-se o dia de Todos os Santos, para englobar todos. E depois vêm os a seguir, os que não eram santos, não é? Que é o dia de Todos os Mortos, que são aqueles que não eram santos e que são aqueles que vão ou para o purgatório ou para o inferno, conforme a descrição que nos era dada. E a questão é colocada aos espíritos por Kardec, e pergunta: o dia da comemoração dos mortos tem alguma solenidade para os espíritos? Eles dão importância a esse dia? Preparam-se para vir visitar aqueles que vão orar sobre os seus restos mortais? E a resposta, reparem, é muito clara: os espíritos atendem à chamada do pensamento nesse como nos outros dias. Eles só vêm em maior número porque são chamados, porque há uma pressão imensa. Depois há umas histórias, o irmão X conta em alguns livros algumas passagens como é que o espírito vê o dia, aquele caminhar para os cemitérios, e é assim um bocado deprimente fazer essa leitura nesses relatos do irmão X. Humberto Campos, pela psicografia de Chico Xavier, não sei se já alguma vez ouviram, mas eu não trago para aqui para não ser muita coisa, muito pesado. Então, as imagens é exatamente para dizer que o encarnado diz: eu vou visitar o meu marido uma vez por ano, mas afinal ele tem que visitar muito mais vezes, e não é só uma vez por ano, não está lá marcado no calendário, porque vem sempre que a saudade aperta, porque a saudade, já vamos ver também, não é só de um dos lados, e nós esquecemos-nos disso, está bem? E na questão 936 também é feita a pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que são o motivo dessas dores? Como é que eles são afetados ou não são afetados? E a resposta: o espírito é sensível à lembrança e aos pesares daqueles que amou, mas uma dor constante e desordenada desgosta-o dolorosamente, porque vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus também. Por conseguinte, é um obstáculo ao progresso
e talvez ao reencontro. Porque aqueles que permanecem por uma situação de quase de autopiedade, de egoísmo também, permanentemente a contar as mesmas situações, a queixarem-se e a serem rebeldes com a partida e não a aceitando, criam uma situação de distanciamento em relação àqueles que partiram. E essa é uma realidade. Depois, na segunda parte, eu vou trazer algumas das mensagens que foram das muitas que há, das cartas que Chico Xavier recebeu e que transmitiu aos familiares e que foram devidamente comprovadas em estudos que foram feitos. Então, neste livro, Religião dos Espíritos, que é um livro que acompanha algumas questões do Livro dos Espíritos e com um comentário de Emmanuel, no capítulo 58, com o título Ante os que partiram, diz-nos Emmanuel: quando semelhante provação te bate à porta, e é um conselho de Emmanuel, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas do teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Portanto, o conselho de Emmanuel, num texto mais longo, eu retirei este trechozinho. E na questão 824, então pode-se dizer a doutrina espírita não aceita as cerimónias fúnebres. Não é isso. Ou alguma pompa. Neste caso aqui a pergunta foi feita: reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? E a resposta dos espíritos: não. Quando homenageiam a memória de um homem de bem, são justas e dão um bom exemplo. E eu escolhi a imagem do túmulo de Kardec no cemitério Père Lachaise, que é aquele cemitério que tem os restos mortais de imensas figuras conhecidas no mundo e não só, e que está sempre coberto de flores, aquele túmulo, que tem a forma de um dolmen, não é? Então, tem sempre lá as flores, as pessoas passam, vão lá, é uma forma de homenagear os restos mortais. Isso é uma postura diferente daquela que é o chamamento. Eu também vou ao cemitério por colocar flores lá nas campas que me estão incumbidas. Eu estou incumbida dessa tarefa. Agora, não estou lá a lembrar as pessoas. Eu normalmente faço uma lista das coisas que vou fazer a seguir. Vou ao supermercado, vou fazer isto, fazer aquilo, mas não estou lá a lembrar. Faço aquilo como um trabalho de limpeza, de apresentação, etc. Portanto, não com aquele vínculo lembrar as pessoas ali, porque não é essa a minha postura. Eu estou a falar por mim, creio que a maioria das pessoas também já faz isso, não ir com esse peso. E diz ainda, esclarece, os espíritos esclarecem: a campa é o lugar de encontro de todos os mortais, e ali terminam impiedosamente todas as distinções humanas. Não há aquele que foi mais ilustre ou que foi célebre, aquele outro que foi simples e passou pela terra de uma forma com descrição. Agora, a pompa dos funerais não apaga os erros cometidos e não fará subir um único degrau na hierarquia espiritual. Porque há quem faça do local dos restos mortais assim uma apresentação que tem que ter assim pompa e circunstância, com grande exuberância. Não, ali são os restos mortais de todos. Agora, aquilo que cada um fez ou não e aquilo que cada um leva, isso já depende da sua progressão e do seu nível espiritual, não é? Daquilo que já conseguiu atender. Então, lembrando nesta imagem que quando nós dormitamos, descansamos, desdobramos, precisamos desse alívio, precisamos de recolher as energias juntamente com aqueles que
que nos podem fortalecer, e isso é uma libertação do espírito, mas há lá o cordão, agora carreguei aqui, espera aí que agora é a mesma coisa, aqui já está, aqui o cordãozinho que faz a ligação, que é o feixe de ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual, o cordão chamado cordão de prata. Esta é uma imagem. A outra imagem, quando o cordão de prata se rompe, já sabemos que acontece o desencarne. E esse rompimento leva mais ou menos tempo conforme a evolução de cada ser. Não há um padrão. Cada um de nós somos todos diferentes, cada um de nós tem a sua própria progressão e, portanto, a forma como desencarna também é diferente. Isso nós também podemos encontrar. E é bom nós estudarmos a morte, porque essa fase é outra face da moeda, faz parte da vida. Nós nascemos e, se nascemos, temos que partir. Então é bom nós analisarmos essas situações. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, neste capítulo 5º, no item 21, perda das pessoas amadas e mortes prematuras, dizem-nos: quando a morte vem até às vossas famílias, levando, sem critério algum, os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada, parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia tudo à sua alegria. Toda a gente ouve estes comentários. Se calhar alguns de nós também os fizemos. Se os fizemos, é bom que nós façamos já. É bom, quer dizer que já aprendemos algumas coisas. Mas é um comentário corriqueiro, não é? Deus não é justo, a vida não é justa, como se nós tivéssemos capacidade para avaliar aquilo que é a justiça e aquilo que é da lei divina. E é isso que nos diz a seguir. Porque avaliar a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá o que for, cada facto tem a sua razão de ser. Tem um propósito, não há acasos. Não é? Não é egoísmo desejar que ele fique na Terra para sofrer convosco? Porque se a pessoa veio para a Terra, veio para uma prisão, está condicionada a um corpo físico, restringindo os seus movimentos de liberdade de espírito, então veio cumprir uma tarefa, acabou a tarefa para ele, então é verdade que ficamos tristes, podemos ter pena pela distância, pela partida, pela saudade, mas a pessoa libertou-se, cumpriu a sua etapa. E algumas outras situações que aqui também podíamos recordar, porque muitas vezes diz: é tão jovem, partiu tão jovem. Às vezes, aquele jovem foi liberto de algumas situações que podiam advir a seguir, talvez até porque tenha entrado num caminho menos bom, e às vezes é preservado para não afetar as suas reencarnações seguintes, e portanto é aliviado, às vezes parte mais cedo, exatamente por isso. Nós não sabemos, há sempre um propósito, há sempre uma razão. Então agora, portanto aqui perguntava efetivamente isso, se nós temos o direito, ou podemos sobrepor-nos às leis divinas, e quem somos nós para questionar essas situações. Então, será que nós não devemos colocar-nos, algumas vezes, na posição contrária? Então, como é que seria se fosse eu a ter partido? Como é que eu ia ver aquilo que se passava depois pelas pessoas da minha família ou dos meus amigos? Que peso, o peso deles, dos pensamentos, dos choros, etc., como é que eu ia sentir? É bom nós de vez em quando colocarmos no lugar do outro. Nós esquecemos, não é? Pomos poucas vezes no lugar do outro.
E aqui é esse o convite. Aquilo que nós vamos ver a seguir é um pouquinho para nos colocarmos nessa posição. E essa é uma das reflexões que nós queríamos deixar hoje, é que nós de vez em quando nos coloquemos no lugar do outro para podermos perceber aquilo em que devemos mudar em nós. Como é que podemos mudar comportamentos que estão enraizados, cortar essa forma de estar. E então eu fui buscar este livro de Marlene Nobre, ela já desencarnou em 2015, creio eu. No capítulo 8, este livro fala sobre a vida ao além, a travessia, as várias formas de travessia, etc. Tem imensos dados, é muito interessante. E no capítulo 8, ela fala da influência recíproca de atos e pensamentos. Influência, porque as pessoas apenas deixaram de estar visíveis, mas elas não estão ausentes. Elas estão invisíveis, mas não estão ausentes. Isso diz-nos Leon Denis, no livro O Invisível. Então, elas comungam da mesma forma algumas situações connosco, mesmo que não venham visitar ou que não estejam tão próximas, mas estão pelo pensamento, não precisam de estar fisicamente na casa, até é bom que não estejam, não é? Agora, pelo pensamento estamos ligados muito mais do que aquilo que imaginamos. E diz-nos o seguinte, Marlene Nobre: a influência dos pensamentos e ações dos que permanecem na crosta é tão significativa que muitas vezes os desencarnados não conseguem adaptar-se à vida nova. Muitas vezes, ela nos diz algumas vezes, vagando sem rumo, perturbados, sem condições de assumir as suas funções na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Portanto, vejam como é que os pensamentos e as ações podem perturbar dos dois lados. Podem perturbar a nós quando eles estão desequilibrados e nós podemos perturbá-los também da mesma maneira, porque é recíproca. Não é? André Luiz conta-nos, e vamos extrair do livro Nosso Lar, neste capítulo 1, nas zonas inferiores, diz-nos que a maior surpresa da morte carnal é de nos colocar face a face com a nossa própria consciência. Então, depois somos nós connosco próprios, sem veste carnal para ocultar seja aquilo que for. E nós não temos forma de fugir. Ali não há. As coisas aparecem à nossa frente, chamem-lhes o resumo de vida, seja aquilo que for, as coisas mais marcantes, elas permanecem connosco, principalmente aquelas que nós sabemos que não estão de acordo com as leis divinas, que fugiram a esse roteiro e, portanto, que nos marcaram a nossa vida. Então, ele coloca-nos de face a face com a nossa própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Porque, afinal, céu, purgatório e inferno são estados de consciência, não são espaços físicos ou espaços no além. E isto diz-nos no livro Nosso Lar, certamente vocês se lembram quando leram o livro, às vezes convém reler para lembrar algumas situações, porque às vezes, no reler nós vamos encontrar coisas que depois pensamos, eu pelo menos comigo é assim, eu devo ser esquecida e digo, mas eu já li isto, é que não tinha reparado neste ou naquele aspecto. E mais tarde, às vezes com outras leituras associadas, nós reparamos mais em alguns aspectos que nos foram ditos e nós passamos e lemos como romance. Não lemos com aquele objetivo de agregar em nós para podermos aplicar na nossa vida. E depois há um outro livro, que é do irmão Jacó, pela psicografia de Chico Xavier também, que é o Voltei. Não sei se alguém já leu esse livro, mas ele está disponível, aliás é muito acessível, a Federação Espírita tem, é um livro muito bom, ele é cheio de ensinamento. E é bom pensar que o irmão Jacó é apenas um pseudónimo, era o Frederico Figner, acho eu, ele teve um papel, era espírita, trabalhou, teve várias atividades na Federação Espírita Brasileira, foi vice-presidente, também teve um papel lá no Conselho Fiscal, portanto, atuante dentro da doutrina e sempre pensou que, ao desencarnar, queria estar muito atento
muito atento a todas as fases do seu desencarne. Não conseguiu estar tão atento quanto desejaria, porque o sono que vem e que é necessário, muitas vezes o apanhou. Mas de qualquer maneira quis estar. E depois conta, ele desencarnou em 1947, conta algumas dessas passagens. E uma delas, esta imagem foi feita, foi desenhada para acompanhar o livro, está na net, eu tirei-as da net, e diz assim: amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Porque ele era espírita e era um espírita atuante no sentido, não é um espírita com prática, praticante propriamente de estudo só. Ele conversava com os desencarnados, ele tinha atividades várias e, portanto, sabia muitas das situações e tinha uma imagem do que era o desencarnar, como nós temos. E mesmo assim, ele conta a sua experiência. E, amargurado e aflito, qual me achava? Ali à frente dos meus próprios amigos sentia-me um trevolinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Curioso que é a filha que o acompanha e que o recebe, como acontece muitas vezes, os nossos familiares têm esse papel, não é? Depois, numa fase em que nós acordamos, ou já temos condições de nos virem receber, acompanhar, etc. E por vezes, não estando tão próximo, podemos vê-los mais à distância e, em condições energéticas, poder depois, sim, contactar com eles. Então, ele teve a filha, e curiosamente, ele conta no livro uma coisa que ele sentiu várias perturbações, mas depois, ao ver uma senhora muito simples e com uma luz fantástica, ele não tinha essa luz, ele não tinha a luz que pensava ter. E ele, ao ver a senhora com uma luz fantástica, ele sentiu como que algum ciúme, alguma invejazinha, porque ela tinha aquela luz e ele não tinha. E a filha percebeu o pensamento de imediato e, com o olhar, olhou para ele de uma forma quase a dizer, tem cuidado, olha o teu pensamento. E ele aí percebeu, porque na realidade as pessoas acham que têm muito mais do que aquilo que na realidade têm. No caso dele, ele achava que tinha direito a pompa em circunstância, não é? Se calhar tinha mais luz do que aquilo que efetivamente tinha. Então é bom nós pensarmos nisto, porque se as pessoas que desencarnam, elas vão ter um tempo de estarem presentes e face a face com a sua consciência, com aquilo que fizeram, e ninguém tem tudo bom na vida, porque tem erros e acertos, mas o facto é que tem imensas coisas menos boas. Depois tem também uma mudança para um local que naquele momento lhe é desconhecido. Saiu do sítio que já era conhecido e vai para um mundo que ainda não conhece bem, ou não se lembra, embora tenha vindo lá, mas já não se lembra. Tem essa adaptação. E depois também sente saudade. Então, se quem parte tem estas situações todas, ainda fica pior, porque tem saudade, ainda fica pior do que os que ficam cá, ou não? Porque tem que passar por essa experiência toda. Já está numa outra face. Tem que se adaptar e sente saudade. E ainda tem que levar com os pensamentos e com os choros pesados e dramáticos dos familiares e dos amigos. Então é bom nós também pesarmos aqui. Então choramos por aqueles que partiram de uma forma continuada porque gostamos muito deles? Ou choramos de uma forma continuada porque gostamos muito de nós e porque estamos a ser egoístas? É duro perguntar, mas é verdade. É duro perguntar, é duro pensar, mas esta é que é a realidade. Então, quando nós estamos de uma forma, mesmo sabendo que lhes faz mal, nós não queremos ouvir e continuamos exatamente com a mesma postura, nós estamos a ser egoístas. Então isso não é amor. Não amor que nós devemos aprender a ter.
de desprendimento, de amar porque se crê que esteja melhor, não o amar para prender, para estar aqui, porque me faz falta. Essa é a situação, porque me faz falta. Então, eu acho que esta é a grande pergunta e o questionamento e a reflexão que nós devemos ter quando alguém parte. Então, tirei alguns apontamentos aqui do livro do Nossa Vida no Além, de Marlene Nobre, que no capítulo 3º, ou no capítulo 3, na travessia, diz assim: uma vez liberta do casulo, a alma está preparada para a grande travessia? Ponto de interrogação. Qual o seu destino? Ficaria na crosta terrestre ou demandaria outras paragens? Nós podemos ficar mais próximos ou ir mais longe. Tudo depende do conhecimento que a pessoa tem, daquilo que ela já conseguiu levar na sua bagagem, que é o seu corpo espiritual. São muitas as questões, mas basicamente a resposta é sempre a mesma. Tudo depende da condição evolutiva do espírito. Não há aqui uma linha, não se pode dizer. Às vezes as pessoas perguntam, sabem que nós estudamos da doutrina espírita e nos encontros, às vezes, agora não se pode fazer o acompanhamento. Se calhar agora quem parte até é um bocadinho mais aliviado por causa do peso dos pensamentos, ou não. Mas algumas pessoas perguntam, então e agora? O que é que vai acontecer? Mas nós sabemos. Como é que nós podemos saber? Não conhecemos, não temos a ficha kármica da pessoa para poder dizer, e mesmo que tivéssemos, não temos conhecimento suficiente para saber o que é que vai acontecer à pessoa, porque cada um tem um percurso e o percurso é diferente do outro, não é? Então, continuando, o sono profundo ou a ruptura do cordão prateado podem não se verificar imediatamente. Já vimos que, de um modo geral, o desligamento total dá-se de 50 a 72 horas após a morte física. Nesse período, o espírito goza de relativa liberdade para comunicar-se. Então quer dizer que o desprendimento não é logo. Aliás, no caso do livro do Voltaire, ele conta exatamente, ele é levado à beira-mar, amparado pelos amigos espirituais, para à beira-mar, porque ali naquela zona junto ao mar é onde conseguem ter as energias refazedoras para ele, para depois voltar e aí sim fazem o último corte. E é muito interessante, eu estive a reler, não é, o livro, é muito interessante essa viagem que de levarem o espírito até ao pé do mar, porque eu lembro-me que num livro Diversidade dos Carismas, Hermínio Miranda conta com um trabalho que tinha com uma médium e daquilo que iam recolhendo, que muitas vezes as preces feitas junto ao mar, até mesmo nos campos, mas ele contava que era junto ao mar. As pessoas quando andam a passear, por exemplo, no verão, à beira-mar, e agradecem, porque é uma prece, não é? Um agradecimento é uma prece. Então a pessoa que está um dia fantástico, vê o mar lindíssimo, aquela beleza toda, e a pessoa sente-se muito bem e agradece, todas essas energias são aproveitadas para ajudar quem precisa, às vezes os náufragos, outras vezes os desencarnados, e eu lembrei-me, então muitas vezes eles são levados pelas equipes espirituais até junto àquela zona para recolher essas energias refazedoras. Então, aqui é importante reter as horas, atenção, porque muitas vezes vai muito além disso, e o desprendimento não é assim como as pessoas pensam que agora é moda, já há mais uma estrelinha no céu. Pronto, é uma forma muito de história, não é? De conto de fadas, pensar isso não é assim, não é assim. E o pior é que, o pior são as pessoas que, quando alguém parte, de quem gostam muito, depois ficam a pedir-lhes coisas. Não é? Já foi o meu avô, eu gostava tanto de mim, eu gostava tanto dele, agora eu peço ao meu avô
E o coitado pode não estar em condições nenhumas de ajudar seja quem for. Imagina, a pessoa que vai ao supermercado, não tem dinheiro nenhum no bolso, tem que dar comida aos filhos e não tem, vai ao supermercado, fica com uma angústia incrível porque quer comprar o mínimo e não tem para dar. Então a pessoa que desencarna não tem ainda condições e mesmo assim está a receber os pensamentos daqueles outros que lhe estão a pedir ajuda, não é assim. Portanto, devemos pedir sim aos nossos guias, temos o nosso guia espiritual, fazer prece sim, mas não direcionada assim para aquele coitado que pode ainda não ter condições para responder a esse chamamento. E escolhi para esta fase final 4 mensagens. São cortadinhas, são pequeninos apontamentos, mensagens que foram ditadas para a psicografia de Chico Xavier por aqueles que quiseram ou puderam depois mandar mensagens aos pais, então, aos pais, aos familiares. Então, na adaptação à vida nova, num primeiro caso, este Carlos Santoro tinha 20 anos quando faleceu de acidente de aviação. Da aviação, era muito novo, aliás ele era, acho que era piloto. Acordei, diz, achava-me num educandário hospital, compreendi que mesmo nós, os espíritas da mocidade e da madureza, ele era espírita, vivia numa família espírita, com conhecimento, os espíritas da mocidade e da madureza, ao que penso, não nos achamos assim tão preparados para a transferência de plano como julgamos, porque o choro do Antoninho Carlos me arrasava e as lágrimas do Senhor e de minha mãe caíam sobre a minha alma como se fossem gotas de algum ácido que me queimam por dentro todas as energias do coração. A mensagem é muito grande, é uma carta imensa, dirigida aos pais. Este é um dos casos que aparece naquele livro A Vida Triunfa, que se calhar vocês têm. É um livro fantástico, é de Paulo Rossi, irmão da doutora Marlene, acho eu. Ele recolheu, não só recolheu pegou naquelas cartas, psicografias passadas por Chico Xavier, como também fez um trabalho de investigação. Aliás, o prefácio do livro é do engenheiro Hernani Guimarães de Andrade, a realçar todo esse trabalho de pesquisa que foi feito por ele na recolha de dados para comprovar que aquelas pessoas eram mesmo assim, e os familiares e os nomes, etc. Portanto, este é um dos casos que é relatado nesse livro e é o caso número 14. Outra mensagem. Chorei muito, à afeição de um menino contrariado, mas o companheiro inesperado me advertiu que as minhas melhoras teriam o tamanho da minha conformação. Ora, nós entendemos que o companheiro inesperado será talvez o seu guia espiritual, ou quem o recebeu, e diz que à medida que ele se iria conformando, ele também, do lado de lá, ele iria ficar melhor, não é? As melhoras estavam dependentes desse aspecto da conformação. Comecei a esforçar-me por aceitar o acontecimento e com poucos dias pude retornar a falar e conversar. Penso que a morte do corpo está muito longe da compreensão dos que ficam na retaguarda. Estou quase bem e estarei bem quando as saudades não me oprimirem o íntimo com tanta força. Portanto, comprovando exatamente aquilo que se disse anteriormente. Era um jovem engenheiro civil, foi lançado para fora, portanto o carro capotou e ele foi atirado para fora. Desculpem. Outro caso diz: vejo o seu rosto sem parar, todo banhado em lágrimas sob o meu, e a sua voz me alcança de maneira tão clara que pareço carregar ouvidos no coração. Ah, mãe, eu não tenho direito de pedir ao seu carinho mais do que sempre recebi, mas se seu filho pode pedir mais alguma coisa à sua dedicação, não chore mais.
é um desabafo de coração. Não é? Suas palavras da alma chegam sobre mim e vejo que a sua ternura está sob rude aflição, atormentada, querendo morrer para me encontrar. Não faça isso, mãezinha. Porque há muita gente que é aquela coisa de desgosto e passa o tempo a relatar. Então hoje vai-se para as redes sociais e não só, e para as televisões que gostam de fazer esses programas para chamar as pessoas e eu penso, coitados daqueles que já partiram. Bom, este Alberto Teixeira Duarte. Outro testemunho: as lágrimas com que me recordam caem no meu coração por chuva de fogo. O pensamento é uma ligação que ainda não compreendemos. Parem, o pensamento é uma ligação que ainda não compreendemos. Posso dizer-vos que estou com vocês dois, está a dirigir-se aos pais, assim como alguém carregasse no ouvido um telefone obrigatório. Ele quer desligar e não consegue. Portanto, tudo aquilo que é o chamamento, ele está a receber. Dizem-me que isso passará quando a saudade for mais limpa entre nós. Saudade limpa, nunca pensei nisso. E depois vem a explicação do que é a saudade limpa. Dizem que a saudade que se faz esperança no coração é assim como um céu claro. Mas a saudade sem paciência e sem fé no futuro é semelhante a uma nuvem que prende com sombra e tristeza aqueles que lhe dão alimento na própria alma e que retêm. E as pessoas querem seguir o seu caminho e não conseguem, ficam aqui presas às zonas mais próximas, mais sofridas, exatamente porque não conseguem avançar, porque são presos pelos pensamentos. Ora bem, então nós não podemos, não sabemos, não conseguimos, digo eu, o ser humano não consegue de imediato rir-se quando alguém parte. Eu já tive várias experiências, não é? Pai, mãe, marido, avó, já tive essas experiências todas. E eu lembro-me que, por exemplo, quando o meu pai partiu, eu não estava ainda na doutrina espírita e fiz um esforço imenso para não me lembrar dele no hospital com aquelas maquinetas todas, com aquelas ligações todas. Queria ter outra imagem, lutei para ter outra imagem e ainda não estava na doutrina. Então, voltando ao nosso lar, há um precioso aviso que é feito a André Luís. Mas como nós somos iguais, com o corpo físico ou do lado de lá, somos seres. E a advertência que é feita a André Luís serve exatamente para nós, todos. E devemos pensar nela. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então, é o trabalho que nós devemos fazer todos os dias, quando formos para fazer alimentação. Ai, não devo fazer alimentação. Talvez ver outra questão, ou ver o outro lado da coisa. Não é? Agora estamos num tempo difícil, para todos. Não vale, e nós encontramos as pessoas, nunca mais tiramos as máscaras. É verdade, então, mas a gente não pode tirar, agora tem que ser assim, não vale a pena. É um facto. Então, olhemos isso frontalmente. Não vale a pena. O que é que adianta? Vamos resolver alguma situação? Não conseguimos, não é? As coisas, os acontecimentos, eles têm que se processar. É encará-los e andar para a frente. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. E nós temos mecanismos fantásticos. A doutrina ensina-nos a prece. E não é preciso um local específico, não é preciso ter tempo. Porque as pessoas dizem, não tenho tempo para fazer prece. Mas a prece não é preciso tempo, é uma atitude mental. Eu posso estar a fazer outra coisa qualquer, em atitude mental, e fazer um agradecimento. Isso é uma prece. Agradecer a vida já é prece. Agradecer ter o dia a dia, acordar e ter as coisas mínimas para o dia a dia, é o agradecimento, e o agradecimento é uma prece. Então,
eu fui ali ao livro do Lucas, as histórias que os Espíritos contaram, a mensagem do Poeta Alegre, e retirei estes 2 versos. Os entes queridos não se perdem jamais. Estão aqui e acolá, são nossos iguais. A vida desdobra-se noutra realidade. Há vida na matéria, há vida na espiritualidade. E, efetivamente, ninguém está sozinho. Podemos estar, às vezes, muito mal acompanhados. Isso é outra coisa. Mas isso depende da nossa sintonia, do canal que nós liguemos, não é? Ligamos aqui ou acolá, isso depende. Agora, efetivamente, sozinhos nós não estamos. E podemos sempre filtrar as nossas companhias, mudando a sintonia do nosso pensamento e do nosso sentir. Isso não é só do pensamento. Então, para terminar mesmo, eu trago, eu gosto muito desta prece, é uma adaptação do Salmo 22 de David de Bezerra de Menezes, está no livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira. Eu gosto, não tirei todo, só tirei um bocadinho, e diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a suaves campos me guiou e me conduziu a fontes de água fresca e pura. A tua proteção, a tua vigilância eu sei que me acompanharão, e a tua misericórdia irá após mim, docemente me inspirando em todos os dias da minha vida, a fim de que eu permaneça sob a luz da tua bênção e também da tua paz pela eternidade dos tempos. A bibliografia, apontamentos que foram tirados aqui, e muito obrigada.